Oi pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas videoaulas, né? Hoje eu vou disponibilizar para vocês mais uma videoaula de ciclo 2, ok? Então vamos lá. Então fique ligado à aula de hoje, reação de substituição. A gente vai falar o conceito, tipos e alguns exemplos. Reação de substituição são as reações onde um átomo ou grupo de átomos são substituídos por outro grupo de átomo ou átomo. Então, como o nome já diz, vai haver a substituição na molécula. Aqui eu tenho um exemplo, uma reação de substituição é a formação de um maleto orgânico, onde eu estou partindo de um hidrocarboneto, né, nesse caso aqui é o metano, reagindo com a molécula de cloro. Na presença de luz, né, o cloro ataca o metano e ocorre a substituição de um átomo de hidrogênio do metano por um átomo de cloro. E aí eu tenho a formação do nosso cloro metano, né? O hidrogênio que fica lá no meio da reação vai reagir com outro cloro que sobrou, formando então o ácido. Quais são as principais reações de substituição? Halogenação, nitração e sulfonação. Vamos ver um pouquinho sobre cada um. Halogenação são reações utilizadas para transformar um alcano em um maleto orgânico. Os halogênios mais utilizados nesse tipo de reação são o cloro, é chamado de cloração, e o bromo, também chamado de bromação. O flúor e o iodo, eles não costumam ser utilizados. Por quê? O flúor, por ser muito reativo, torna a reação muito perigosa, né? Difícil de controlar. Já o iodo é uma reação, por ser pouco reativo, ele torna a reação muito lenta. Então eu preciso de catalisador, né, para provocar a reação, tornando o processo, no caso da indústria, um pouco caro, por isso que ele não é muito utilizado. Então aqui eu trouxe um primeiro exemplo, é a reação do metano com o bromo. O que acontece? O bromo ataca o metano e provoca a substituição de um átomo de hidrogênio do metano pelo átomo de bromo. E aí eu saio do metano e formo o bromo-metano. O hidrogênio que sobra no meio vai reagir com o bromo, né, com outro átomo de bromo, formando o ácido. Toda a reação acontece na presença de luz, então a luz, no caso, é o meu catalisador. Ó, nessa reação, o hidrogênio do metano foi substituído pelo bromo. É uma reação lenta e acontece na presença de luz externa, então a luz ela atua como catalisador. Reação do metano com o cloro. Então, de novo, vamos lá. O cloro é o meu halogênio, vai atacar o metano na presença de luz. Um hidrogênio do metano é substituído por um átomo de cloro e eu formo o meu cloro-metano. O hidrogênio que sobra no meio reage com o cloro, formando o ácido. A partir do metano, eu posso realizar sucessivas halogenações, ou seja, eu vou provocar a reação com excesso do halogênio. Então, eu vou colocar lá, né, no meu reator, excesso de cloro. O que vai acontecer? Vai acontecer o que nós chamamos de uma reação em cadeia. A reação só para quando todos os hidrogênios do metano forem substituídos pelo átomo de cloro. Então, eu tenho aqui embaixo, ó, metano com 4 átomos de hidrogênio, né? Quando a reação começa, eu substituí um hidrogênio por um cloro. A reação continua. Eu já cheguei a substituir 2 hidrogênios por 2 átomos de cloro. Então eu tenho metano, cloro, metano, dicloro, metano. A reação continua porque eu continuo tendo cloro lá como reagente. Então, eu vou substituir mais um hidrogênio. Aí, eu chego no triclorometano. Se eu ainda tenho cloro no meio, o último hidrogênio é substituído. E aí, eu chego no tetraclorometano. Isso é chamado de reação em cadeia. Ou seja, a reação só termina quando todos os hidrogênios
da molécula foram substituídos por átomos de halogênio, nesse caso aqui, cloro, ok? Em alcanos mais complexos, o halogênio pode atacar a molécula em diferentes pontos. Eu não tenho um alcano só com um átomo de cloro, né? Eu tenho alcanos com estruturas com 4, 5 átomos de carbono, eu tenho ramificações no meu alcano, não tenho, gente? Eu tenho hidrocarbonetos aí com estruturas bem complexas. Como é que eu sei onde o cloro vai atacar? Quem vai reagir primeiro, né? Então vamos lá. Várias experiências mostraram que, em geral, a substituição mais rápida é a dos hidrogênios ligados aos carbonos terciários, seguidas pelos secundários e, por fim, pelos primários, né? A gente viu aí nos outros tipos de reações que os carbonos que têm maior número de hidrogênios, eles atraem mais quem? Mais hidrogênio, né? Por isso eles se tornam, as ligações entre o carbono e o hidrogênio vai se tornando cada vez mais forte. E ele tem dificuldade de liberar esse hidrogênio, não é? Por isso aquele carbono que tem menos hidrogênio, que é o carbono terciário, ele vai liberar o seu hidrogênio com mais facilidade. Por isso, numa estrutura grande, ele vai reagir primeiro, tá? Então vamos dar mais uma olhadinha, ó. Portanto, a ordem de facilidade com que o hidrogênio sai do hidrocarboneto é: então, o carbono terciário ele vai reagir primeiro, porque ele só tem um hidrogênio. Se ele só tem um, ele vai liberar com mais facilidade. O carbono secundário ele tem 2 átomos de hidrogênio, né? Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E o primário ele tem 3 átomos de hidrogênio, então essas ligações são muito fortes e ele vai ter mais dificuldade de liberar para a entrada de um halogênio. Por isso que lá o metano, né, ele precisa do catalisador, no caso a luz, para que a reação aconteça. Então aqui eu tenho um exemplo, a reação do 2-metilpropano. Eu tenho um hidrocarboneto, um alcano, que tem 4 carbonos na cadeia principal e ainda tem uma ramificação. Gente, olha, as substituições elas vão acontecer sempre na cadeia principal, tá? Nunca nas ramificações, certo? Então, vamos lá. Então, se eu olhar aqui a cadeia principal, que está aqui na linha reta, ó, 4 átomos de carbono, quem vai reagir primeiro? Lembrando lá da regra, quem reage primeiro, carbono terciário, depois o secundário, por último o primário. Onde está o meu carbono terciário aqui? É esse aqui, né? Por que ele é terciário? Vamos relembrar. Porque ele tem 3 carbonos ligados a ele, certo? E só tem um hidrogênio. Então, ele vai reagir primeiro. Ó, reage primeiro por ser um carbono terciário. Ele só tem um átomo de hidrogênio. Então, ele libera com mais facilidade. Essa ligação carbono-hidrogênio é menos resistente. Então, ele reage primeiro. Como ele reage primeiro, ele vai ser o meu produto principal, né? Por que o produto principal? Porque numa reação, ele vai ter a maior formação, certo? Então, eu vou ter muito desse produto formado, muito desse, né? Em segundo lugar, eu vou ter o carbono secundário, então eu vou ter esse aqui. E por último, quem vai reagir vai ser os carbonos primários. Então, esse aqui e esse primeiro aqui eu vou ter muito pouco, né? Quando a reação acontecer, eu vou formar muito desse, em segundo lugar esse, e o primário muito pouco, tá? Nitração. A reação de nitração é aquela onde reagimos um hidrocarboneto, nesse caso o alcano, com ácido nítrico. Por isso tem esse nome, nitração, nitração de ácido nítrico. Então, eu tenho metano, que é um alcano, reagindo com o ácido nítrico. O que acontece? O grupo nitro vai atacar o metano. Ocorre a substituição de um átomo de hidrogênio pelo grupo nitro, e aí eu saio do metano e formo nitrometano. E o hidrogênio que sobrou vai reagir com a hidroxila e tem a formação de água no meio.
tá? Sulfonação é a reação onde eu reajo um hidrocarboneto com ácido sulfúrico. O que acontece? Vamos lá. Então, eu tenho um alcano, metano, reagindo com ácido sulfúrico, H2SO4. Aqui eu só separei o grupo para a gente ver como que acontece a reação. Mas esse aqui, ó, é o H2SO4, né? O nosso ácido sulfúrico. Então, o ácido ataca o metano. Acontece o que? A substituição de um átomo de hidrogênio pelo grupo sulfônico. Então, tá aqui. Aí eu formo metano sulfônico, tá vendo? Era o metano CH4, ficou CH3 junto com o grupo sulfônico. Metano sulfônico. O hidrogênio vai reagir com quem? Com a hidroxila que ficou no meio, formando água, né? Então, como produto dessa reação aqui entre um hidrocarboneto e o ácido sulfúrico, eu tenho metano sulfônico mais água. E os aromáticos, né, gente? Os aromáticos, eles sofrem reação de substituição com mais facilidade, né? Porque é muito fácil eu retirar um átomo de hidrogênio do aromático e substituir por outro grupo. As mais importantes são halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Vamos ver o que é isso, né? Halogenação é a reação do aromático com halogênio. Nesse tipo de reação, eu consigo trocar um hidrogênio do anel por um halogênio, né? Então, o hidrogênio sai do anel, reage com o halogênio e forma o ácido. Então, vamos ver como isso acontece. Então, aqui eu tenho o benzeno, que é o nosso hidrocarboneto aromático mais conhecido. Quando ele reage com o cloro, o que acontece? Olha lá. O cloro, ele ataca o benzeno e ocorre a substituição de um hidrogênio por um átomo de cloro, né? O átomo de hidrogênio que sai daqui do benzeno reage com o átomo de cloro que ficou no meio, formando o ácido. Então, como resultado da minha reação, eu tenho que cloro-benzeno mais o ácido, certo? Nitração. Reação do aromático com ácido nítrico. De novo, o que acontece? Acontece a troca, a substituição de um hidrogênio de um anel por um grupo nitro. E o hidrogênio que sai lá do anel reage com a hidroxila que sobrou do grupo do ácido nítrico, forma água. Então, tá aqui, ó, o nosso benzeno, que é o nosso hidrocarboneto aromático, né, reagindo com ácido nítrico. O que aconteceu? Olha lá, o grupo nitro, né, ataca o benzeno. Essa reação acontece na presença do ácido sulfúrico concentrado. Aí o grupo nitro se liga ao anel, né, sai o hidrogênio, entrou o grupo nitro e eu tenho um nitro composto. Lembra lá, a gente estudou os nitros compostos no semestre passado. Bom, o hidrogênio que sai vai se ligar com a hidroxila que sobra daqui, formando água, certo? Vamos em frente. Sulfonação. Reação do aromático com ácido sulfúrico. Novamente, o que acontece? Ocorre a troca de um hidrogênio do anel por um grupo sulfônico. O hidrogênio que sai do anel reage com a hidroxila que sobrou no meio e forma água. Então, vamos ver aqui de novo. Benzeno mais ácido sulfúrico. Essa reação, né, ocorre na presença de calor. Então, vamos lá. O ácido sulfúrico ataca o anel e ocorre a substituição de um hidrogênio do anel pelo grupo sulfônico. Como resultado da reação, eu tenho quem? Um ácido sulfônico mais água, né? Então, onde eu tinha o hidrogênio, entrou o grupo sulfônico. O hidrogênio que saiu
reage com a hidroxila que sobrou do ácido e forma água. Alquilação de Friedel-Crafts. Simples, gente. Pelo nome parece complicado, mas não é, tá? O que é, né, essa alquilação? É a reação entre o nosso hidrocarboneto aromático e um haleto orgânico. É uma reação que acontece na presença de um catalisador. Então, esse grupo R aqui, que é o grupo, né, orgânico, o grupo que tem os carbonos do nosso haleto, ele se liga ao anel no lugar do hidrogênio. E o hidrogênio que sai aqui do anel se liga com o cloro, formando ácido. Então, vamos ver um exemplo. Ó, o R aqui desse grupo do nosso haleto é referente à cadeia carbônica. Pode ser um metil, um etil, né? E ele é chamado de grupo alquil. Por isso tem esse nome, alquilação de Friedel-Crafts. Mas é a parte orgânica aqui, a cadeia carbônica do nosso haleto orgânico, tá? Então, vamos ver um exemplo. Ó, eu tenho o anel, né? O anel aromático, nosso benzeno, reagindo com quem? Cloro, metano. Quando a reação acontece, ó, R nesse caso é o nosso CH3 aqui. Então, vamos lá. O CH3, né, se liga ao anel. Ó, ele se ligou no anel. Então, no anel libera um átomo de hidrogênio e o CH3 se liga. O átomo de hidrogênio que saiu do anel vai reagir com o cloro que estava no nosso haleto e forma o ácido. Então, como produto dessa reação, eu tenho quem? Né? O nosso composto orgânico, nesse caso aqui o tolueno, mais ácido. E a acilação, o que é, né? De novo, é um hidrocarboneto aromático que reage com esse grupo orgânico. Também acontece na presença do catalisador. Geralmente, o produto formado de acilação de Friedel-Crafts é uma acetona aromática mais o ácido, né? Porque o hidrogênio que sai do anel vai se ligar com o nosso halogênio, formando ácido, tá? Esse grupo aqui é chamado de grupo acil, por isso é chamado de acilação. Olha lá, R é referente ao grupo acila ou acilo, né? Ou também chamado de acil, que é um grupo derivado do ácido carboxílico. Se eu olhar para ele, ó, se eu tivesse uma hidroxila aqui, esse grupo aqui seria o que? Um ácido carboxílico. Como eu tenho um halogênio, eu deixei de ter o ácido. Mas esse grupo, ele é resultado da formação de um ácido carboxílico mais um halogênio, tá? Por isso que ele recebe esse nome. Então, vamos ver o exemplo que é o que mais importa pra gente. Olha lá. Então, eu tenho o benzeno, que está reagindo com o cloreto de acetila. Também ocorre na presença do catalisador e eu tenho que ter o excesso de benzeno e uma temperatura aí próxima a 80 graus. Então, o que vai acontecer? Quando a reação começar, o benzeno ele libera o átomo de hidrogênio e o meu grupo, ele vai liberar o meu halogênio, nesse caso o cloro. Os dois vão reagir e vão formar ácido. E esse carbono aqui ataca o anel, né? Ele entra no lugar do hidrogênio. E aí, como produto, eu tenho, olha lá, esse grupo ele vai entrar e vai se ligar no anel no lugar do hidrogênio. Então, aqui, ó, como resultado, eu tenho esse produto aqui, que é o metilfenilcetona, ou seja, uma acetona, né, aromática. E o nosso conhecido ácido cloreto de hidrogênio. Tá vendo, gente? Então, é esse carbono aqui que fazia ligação com o halogênio que faz a nova ligação com o anel. O halogênio que sobra no meio se ligou com o hidrogênio formou o ácido, tá? Essa aqui é a acilação de Friedel-Crafts. Então, R nesse caso, ou seja, o meu grupo acila nesse caso, é esse grupo aqui que é proveniente do ácido carboxílico.
Nos haletos orgânicos, o halogênio da molécula, cloro, flúor, bromo e iodo, é a parte substituída. Como o halogênio é eletronegativo, o átomo ou grupo que entra na molécula também terá o caráter eletronegativo. Por serem muito reativos, a partir deles podemos sintetizar medicamentos, corantes, espécies e cosméticos. Então, essa aqui é uma reação de substituição nos haletos orgânicos, né? Quando eu tenho uma reação de substituição nos haletos, o pessoal sempre me pergunta, mas professora, como é que eu sei quem é que vai entrar e quem vai sair? Sempre quem sai é o halogênio. Se o halogênio é eletronegativo, o grupo que vai entrar e se ligar na molécula também é eletronegativo. Eu não posso substituir um átomo eletronegativo por um eletropositivo, não. Né? Se está saindo um eletronegativo, então eu vou ter que entrar com um eletronegativo, tá? Então vamos ver aí como é que são essas reações de substituição nos haletos. A reação de substituição mais comum e importante são um haleto reagindo com uma base, né? Então aqui eu tenho bromometano reagindo com hidróxido de sódio. Então, o meu haleto é eletronegativo, certo? Então, ele está saindo. Quem é que vai entrar aqui? É a parte eletronegativa da base, que é quem? Vamos ver, olha lá. O bromo eletronegativo vai reagir com a parte eletropositiva da base, que ficou aqui, né? Brometo de sódio, um sal. E quem vai entrar? Lá, perdão. Quem vai entrar, então, é a parte eletronegativa da base, é a hidroxila. Então, como produto, eu tenho um álcool, tá vendo? Ó o que eu falei. As pessoas me perguntam, como é que eu sei quem entra e quem sai, né? Eu estou fazendo uma reação de substituição de haleto orgânico, então, quem está saindo é o haleto, o bromo. O bromo, ele é eletronegativo, não é? Se está saindo um grupo eletronegativo, quem vai entrar no lugar dele é a parte eletronegativa do meu reagente. Nesse caso da base, quem é o eletronegativo? É a hidroxila. Então, é ela que entra no lugar do haleto. Tá? Então, como produto, eu tenho o álcool. Vamos ver outro aqui. De novo, meu haleto. Vamos ver o que acontece, ó. O bromo que sai, ele é eletronegativo, vai ficar com o eletropositivo daqui, certo? Quem é? O sódio. Então, eu tenho, de novo, a formação do sal. E quem que entra na molécula orgânica para substituir o bromo? Eletronegativo, vai entrar, então, um grupo eletronegativo. E aí, como resultado, eu tenho um éter. Então, todo esse grupinho aqui, todo esse aqui, né, vai se ligar, né? Então, ele se liga através do oxigênio, certo? E aí, eu saio de um haleto e chego num éter. De novo, vamos lá. Haleto mais o propineto de sódio. Então, o bromo eletronegativo vai ficar com a parte eletropositiva dessa molécula. Quem é? O sódio. Formei o sal. Né? Se ele saiu daqui, esse carbono que está precisando de uma ligação, não é? Nesse caso, o carbono aqui vai ter um caráter eletronegativo. E aí ele entra no lugar do bromo. E aí eu tenho um alcino, que é o butínio. Então, é uma maneira de sair de um haleto e formar um hidrocarboneto do tipo alcino. Haleto, de novo, reagindo com o cianeto de sódio. Mesma situação, bromo é eletronegativo, vai reagir com a parte eletropositiva da molécula, que é o sódio, e eu tenho a formação do sal. Então, se eu estou tirando um eletronegativo do haleto, eu tenho que colocar quem no lugar? Um eletronegativo, que nesse caso é o grupo cianeto. E eu tenho cianeto de nitrilo.
haleto mais amônia, mesma situação, gente, olha lá, né? Ele eletronegativo vai ficar com eletropositivo. Aí eu tenho o ácido, né? O bromo vai reagir com o hidrogênio da amônia. E o que sobrou se liga lá para substituir a ligação com o halogênio. Bom, essa era a parte de reação de substituição, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre reação de substituição nos anéis aromáticos. Não esqueçam, tem uma lista de exercícios sobre a aula de hoje na pasta de tarefas. Obrigada pela atenção e até a próxima aula, pessoal.